Você é o líder. Eu aceito com muito prazer ser o vilão que vai devorar a sua luz! Esse caminho distorcido é a minha nova forma de reinar. O rei sou eu! Eles te disseram que talento é dom divino. Barou Shouei prova que isso é a maior mentira que você pode acreditar. Barou Shouei entra em Blue Lock como se fosse uma entidade acima dos demais. Autoproclamado rei, ele acreditava que sua habilidade natural era suficiente para esmagar qualquer adversário. Sua postura arrogante, o olhar de desprezo para os companheiros e a recusa em se adaptar refletiam uma convicção enraizada. Eu sou diferente. Eu nasci com algo que os outros não têm. Para muitos, Barou parecia o símbolo vivo do talento, aquele brilho especial que faz alguém se destacar sem esforço. Mas, na verdade, essa coroa que ele carregava não era símbolo de grandeza, e sim uma prisão invisível. Quando acreditamos demais no mito do talento, caímos numa armadilha psicológica. Nos convencemos de que somos especiais por natureza e que, portanto, não precisamos mudar. O problema? O mundo não se curva diante da arrogância. Barou descobriu isso de forma brutal quando enfrentou jogadores que não se intimidaram com sua presença. De repente, o que antes era vantagem, sua confiança desmedida, se tornou fraqueza. Seu ego não permitia enxergar a realidade. Alguém estava superando porque estava disposto a aprender, errar e se adaptar. Esse dilema de Barou é universal. Quantos de nós já acreditamos que não precisamos nos esforçar tanto porque temos facilidade em algo? O aluno que tira boas notas sem estudar, o atleta que se destaca naturalmente, o garoto que todos dizem que tem dom. Mas, inevitavelmente, chega o momento em que a vida apresenta um desafio maior, e aquilo que parecia dom vira peso. Porque, no fundo, o talento sem disciplina é como uma chama frágil, ilumina por um instante, mas se apaga rápido. Nietzsche dizia que o ser humano se realiza não pelo que recebe de graça, mas pelo que consegue conquistar através da vontade de potência. O talento, se existe, é apenas um ponto de partida, nunca o destino final. Barou acreditava que já tinha chegado ao topo só por carregar uma coroa, mas não percebeu que estava estagnado no mesmo trono ilusório, enquanto outros avançavam em silêncio. O rei era, na verdade, prisioneiro de sua própria vaidade. E talvez seja essa a grande ironia. O mito do talento não liberta, ele aprisiona. Porque quem acredita ser dono de um dom imutável nunca ousa se transformar. E em Blue Lock, assim como na vida real, quem não se transforma é engolido. O momento mais impactante na trajetória de Barou Shouei não é quando ele marca um gol brilhante, mas sim quando ele é forçado a encarar sua própria impotência. Pela primeira vez, o rei percebe que seu estilo rígido, inflexível e egocêntrico já não basta. Jogadores como Exagi, que compensam a falta de dons naturais com leitura de jogo, inteligência e adaptação, começam a expor as fragilidades do seu trono. Só não atrasa a gente. Hã? Eu tô falando pra você não me atrapalhar. Perna de pau. É nesse instante que Barou vive aquilo que muitos de nós tememos, a quebra do ego. O ego de Barou era como uma muralha. Ele acreditava que ceder, mudar ou ouvir os outros seria uma derrota maior que perder em campo. Mas essa muralha começou a desmoronar quando percebeu que insistir no mesmo caminho só o levaria à irrelevância. O choque foi devastador. Aquele que se considerava rei se viu reduzido a peça descartável. E aqui está o ponto filosófico essencial. O ego, quando inflado, não protege, mas sim limita. Na psicologia esportiva, existe um conceito chamado Growth Mindset, a mentalidade de crescimento. Ela defende que o verdadeiro diferencial não é nascer com uma habilidade, mas acreditar que sempre se pode evoluir. Barou, no início, possuía o oposto, um Fixed Mindset, preso à ideia de que seu talento era imutável e suficiente. Foi a queda que o obrigou a migrar de um estado mental rígido para um estado de reinvenção. E esse processo dói. Porque destruir o ego é, em essência, matar uma parte de si mesmo. E aqui está a lição para nós. Quantas vezes nos apegamos à ideia de que já somos bons o suficiente, recusando feedback, fugindo de desafios e evitando situações que possam expor nossas fraquezas. O caminho de Barou nos lembra que a arrogância pode até nos dar uma aparência de força, mas apenas o esforço contínuo, a disciplina e a humildade de aprender podem nos sustentar diante das adversidades. O ego de Barou precisou ser destruído para que ele pudesse renascer. E essa é a primeira verdade brutal de Blue Lock. Não existe reinvenção sem ruptura, não existe evolução sem dor. Quando olhamos para a jornada de Barou Shouei em Blue Lock, não vemos apenas a história de um jogador que perdeu e depois se reinventou. Vemos a representação de uma verdade incômoda. A grandeza não nasce do talento,
mas da ambição feroz de superar a si mesmo todos os dias. O verdadeiro legado de Barrow não está em seus gols, nem em sua aura de rei, mas na capacidade de transformar humilhação em combustível para se tornar algo maior. Essa ambição real não é aquela que se expressa em frases de efeito ou em olhares arrogantes, mas sim a que se manifesta na prática silenciosa, no treino repetitivo, no aceitar que ontem você foi insuficiente e que hoje precisa ser melhor. Barrow nos ensina que a realeza não está em ser diferente por natureza, mas em ter a coragem de se recriar quando o mundo te força ao limite. Sua evolução em Blue Lock nos mostra que o verdadeiro rei não é aquele que domina sozinho, mas aquele que nunca deixa de buscar novos caminhos para vencer. Nietzsche falava sobre o Ubermensch, o além do homem, aquele que supera constantemente a si mesmo. Barrow encarna esse conceito quando deixa de ser prisioneiro do mito do talento e se torna um símbolo da vontade de potência, o impulso de crescer, transformar-se e dominar não pelo que recebeu de presente, mas pelo que conquistou com suor e dor. Essa é a verdadeira ambição, não aceitar ser definido pelo que já é, mas viver como se estivesse em eterna construção. E aqui está a provocação final. Muitos de nós nos contentamos em viver de pequenas vitórias, carregando coroas frágeis feitas de elogios passageiros. Mas Barrow nos mostra que isso é apenas uma ilusão confortável. A verdadeira ambição não busca reconhecimento externo, busca superação interna. Não é ser melhor que os outros, mas ser impossível de ignorar porque você nunca para de evoluir. No fim, o legado de Barrow é claro. O talento não existe, mas a reinvenção é infinita. E quem tem coragem de renascer diante das derrotas se torna imortal, porque a cada queda cria uma versão mais poderosa de si mesmo. Essa é a coroa que não pode ser arrancada, a da ambição que nunca morre.